marrentos! É um prazer imensurável estar aqui com vocês novamente para mais uma aula do nosso projeto Redação Nota Máxima. Dessa vez eu vou trabalhar duas turmas com vocês juntas, tá? Por quê, gente? Vai ser a turma TJRN e a turma da ALEMA, que é a Assembleia Legislativa do Maranhão. Nós vamos trabalhar essas duas turmas juntas porque a única diferença entre elas, estou falando da prova discursiva, tá? A única diferença entre elas vai ser a data da prova. O restante é a mesma coisa, a quantidade de linhas, que veio uma particularidade aí da banca FGV, uma redação de um texto dissertativo argumentativo com 20 linhas, até 20 linhas, o tipo textual, a forma que vai ser cobrado, os critérios de correção, tá? Então eu vou detalhar tudo isso aqui com vocês. É a mesma coisa, então eu vou trabalhar essas duas turmas juntas, ok? Essa aula aqui vai ser para os alunos, tá? Eu vou colocar essa aula na plataforma como aula introdutória do nosso curso. Então eu vou explicar aqui tudo para vocês em relação à banca FGV, a estrutura os critérios de correção, tá? Eu vou detalhar para vocês entenderem o que precisa constar na prova de vocês, porque a gente vai mostrar, né? Ó, o corretor ele vai estar olhando isso aqui. Eu tenho que entregar no meu texto. Olha, o corretor está procurando isso daqui, esse detalhe. Vou entregar no meu texto. Então, tudo que o corretor está procurando é para isso que a gente tem que entender os critérios de correção, tá? Para a gente saber o que deve ter, as obrigatoriedades do texto dissertativo e de forma específica como que a banca FGV fragmentou essa nota, o que ela está levando mais em consideração é estrutura, é conteúdo, é atendimento à norma culta. Então a gente vai conversar sobre isso. Vamos falar com relação à estrutura desse texto dissertativo argumentativo, que ele vai ser um pouquinho diferente dos outros. Por quê? Porque são 10 linhas a menos. Gente, fazer um texto dissertativo argumentativo com 30 linhas já não é fácil. Imagina com 20. Então a gente vai ter que ter um texto muito mais objetivo. Vou explicar para vocês, tá? No final da aula, como que será essa estrutura, como que vocês vão dividir esses parágrafos. Professora, então eu vou fazer somente um parágrafo de desenvolvimento, ó. Não, temos que manter a estrutura com 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? E eu vou explicar para vocês como que vocês vão dividir esse texto e deixar ele mais sucinto, beleza? Então vamos lá. Então a nossa banca é a nossa querida e amada FGV. Gosto da FGV, tá, gente? É uma banca que tem uma correção bem feita, tá? Nas fases de recurso é difícil a gente entrar com recurso quanto à correção dessa banca, né? Uma banca que tem uma correção, mas a gente ainda tem alguns probleminhas, né? Não existe nenhuma banca perfeita, mas é uma banca que a gente encontra aí menos prejuízos aos alunos com relação à correção, tá? Então, os assuntos da aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre as informações acerca da prova discursiva, nós vamos falar dos critérios de correção, igual eu falei, a gente precisa conhecer o território, as armadilhas, como que a banca vai pegar a gente ali, penalizar a nossa nota para a gente não deixar que isso aconteça. Eu vou explicar toda a estrutura, tá? Como será a metodologia do nosso curso? Como eu falei, essa aula também vai ser a aula introdutória das minhas duas turmas, tanto TJRN quanto da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então eu vou explicar aqui também como vai ser a metodologia do curso para os alunos que estão iniciando e para vocês que ainda não conhecem, não foram alunos da prof, para vocês ingressarem e entender como que funciona, para vocês verem, gente, que é o melhor curso do Brasil. Isso daí eu não falo da boca para fora, não. Eu vou provar para vocês isso, tá? Mostrando aqui como que vai ser a nossa metodologia. Como que vocês devem montar o seu cronograma de estudos. Gente, isso daqui é algo primordial, tá? Primordial para a aprovação de vocês. Vocês devem ter um cronograma de estudos tanto para objetiva, tanto para discursiva, tá? E esse cronograma de estudos, ele não deve ser fixo. E eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer o cronograma para a prova discursiva. A gente vai caminhando e vai mudando esse cronograma de estudos conforme a gente vai evoluindo nos nossos treinamentos. Para objetiva, gente, é a mesma coisa, tá? No momento eu não tenho vaga para o meu curso de gramática, porque meu curso de gramática é um curso com turmas bem reduzidas, tá? São poucos alunos. Então assim que sai eu já tenho na lista de reserva, já
chamo, sai o outro, graças a Deus sendo nomeado, eu já chamo outro, então eu não tenho. Então eu monto o meu cronograma de estudos para os alunos da objetiva e monto o cronograma de estudos para os alunos da discursiva, tá? E são cronogramas flexíveis e devem ser assim, tá? Estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é um texto de 20 linhas, tá? Então a gente vai ter que se adequar a essas linhas e mantendo a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Entenderam? Então esses vão ser os nossos assuntos de hoje, tá? Eu quero combinar uma coisa aqui com vocês. Se você vai fazer o concurso do TJRN, se vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão, deixa o seu like, eu vou colocar uma metinha aí pra gente. Se vocês conseguirem alcançar 100 likes nessa aula, eu vou enviar para vocês uma proposta de redação. Vou trazer aqui uma aula, né? Não só o texto, eu gosto de trabalhar o texto com vocês para vocês entenderem o porquê de cada período, o porquê de cada argumento no texto. Então eu vou trazer um texto pronto para vocês, um texto padrão FGV, um texto que vocês vão conseguir se adequar com 20 linhas para vocês irem bem aí nessa prova, tá? Então, ó, já deixa o seu like, 100 likes nessa aula, a gente vai ter a próxima aula aí com o modelo de redação prontinho e eu explico toda a estrutura. Vocês podem escolher o tema, podem deixar sugestões de tema aqui no comentário se vocês quiserem, tá? Podem escolher o tema. Se não tiver um tema aqui que vocês tenham escolhido, um tema que vocês acham bacana, eu escolho um tema lá da minha plataforma e trago aqui o modelo de redação pra gente trabalhar. Beleza? Então vamos lá, então. Então vamos começar, né, a aula porém. Então, TJ, tá? TJRN, a data da prova é dia 11/6, a gente tem um prazo bem legal aí pra gente estudar, tá? Geralmente os certames os editais são publicados com uma data bem próxima do dia da prova. Dessa vez foi uma data aí que dá um prazo legal para a gente começar a estudar. É muito importante que vocês iniciem o estudo para discursiva assim que sai o edital, pelo menos, tá? O ideal é que assim que a gente saiba a banca que vai ser a banca examinadora, a gente já começa o nosso treinamento, tá? Mas no mínimo, quando o edital é publicado, vocês já devem estar iniciando o estudo para a prova discursiva. Eu falo isso para os alunos que são dos níveis iniciante e intermediário. Eu vou explicar isso para vocês na aula de hoje, tá? Como saber aí o nível que vocês estão. Obviamente é um professor, um profissional que vai avaliar isso. Obviamente, eu avalio porque eu tenho uma metodologia para os iniciantes, eu tenho uma outra metodologia para os intermediários, eu tenho uma outra metodologia para os avançados. Então, os únicos alunos que podem começar a treinar para discursiva, faltando 1 mês e meio, 1 mês para a prova, são os alunos avançados, que já fazem redações, já vêm de outros concursos, já foram aprovados em outros concursos que tem prova discursiva, então eles só vão aprimorar mesmo e relembrar os conhecimentos. Fora isso, aluno intermediário e aluno iniciante tem que iniciar assim que o edital é publicado, tá? Então, vai ser um texto dissertativo argumentativo, né? O que é um texto dissertativo argumentativo, professora? Deve ser um texto escrito em prosa, tá? Que é um texto dividido por parágrafos de introdução, 2 de desenvolvimento e conclusão. É um texto que vocês precisam apresentar o posicionamento acerca da temática que a banca colocar lá para vocês. Na aula em que a gente for trabalhar um tema de redação, e com certeza eu vou trazer mais de um aqui para vocês, eu vou colocando as metas e vocês vão batendo e a gente vai trabalhando junto. Então, essa aula atingindo 100 likes, a gente vai para uma próxima aula, eu vou trazer um tema, uma proposta de redação e assim a gente vai trazendo mais durante esse processo aí até o nosso dia de prova. Então, eu vou ensinar para vocês como encontrar qual que é o núcleo do tema, qual que é o recorte para vocês não tangenciarem. E aí vocês vão ter que ter um posicionamento acerca desse assunto de acordo com o núcleo, de acordo com o recorte que a banca colocar ali para você. Vocês vão apresentar um posicionamento, né, uma tese, uma opinião. Ela não é feita, obviamente, na primeira pessoa, tá? A gente prefere usar os verbos pronominais. O que são os verbos pronominais? Pode-se, interfere-se, tá? São esses que tem aí o pronome oblíquo. Então, a gente vai usar esses verbos pronominais ou a gente usa a terceira pessoa, tá? Nesses dois casos aí. Por quê? Porque
o escritor, tá? Aquela pessoa que está elaborando aquele texto, ela tem que ser um observador, tá? Ela não pode demonstrar ali que ela faz parte daquele ambiente de forma explícita. Então, ele faz o papel de observador da situação que se encontra ali, que é o nosso tema, do assunto do nosso tema. Por isso que a gente não coloca em primeira pessoa, tá? Então, você tem que apresentar o posicionamento claro, é um posicionamento certo, claro, firme, nada de ficar em cima do muro. Eu vejo aí, gente, os alunos entrando para a plataforma que trabalharam com outros professores há mais de um ano, que infelizmente a gente sabe que tem muito professor bom no mercado, não sou só eu, Daniele, que graças a Deus eu tenho certeza e convicção da qualidade do meu trabalho, mas eu vejo também vários professores com trabalhos excepcionais, mas a maioria, gente, não tá nem aí para aprovação de vocês. A maioria quer ganhar o dinheirinho dele ali, ó, e se você tá passando, se você não passou, se você tomou posse, é problema seu. Então eu vejo muitos professores que não se empenham a procurar realmente se informar, entender, porque nós não somos perfeitos, não somos donos da verdade, então muitas vezes a gente vai ali para um caminho, a gente vê, olha, eu acho que não é bem por esse caminho, vamos melhorar nisso daqui, vamos ajustar nisso, e o professor que ele é um profissional responsável, dedicado ali no seu trabalho, ele sempre está se aprimorando, e esse é o nosso objetivo. Então eu vejo professores ensinando aos alunos para colocar ponto positivo e negativo sobre um assunto. Gente, quando o aluno entra para a plataforma fazendo textos dessa forma, os esqueletos, que o texto fica completamente incoerente, que acha que é só ficar preenchendo lacuna ali e não se preocupa em aquelas ideias fazerem sentido, eu fico muito preocupada por um lado e muito triste por outro, né? Porque com certeza o aluno investiu ali o seu dinheiro, investiu o seu tempo, que é muito mais precioso que o nosso dinheiro, e não evoluiu absolutamente nada, tá? Então não é para colocar ponto positivo e negativo sobre o assunto, isso somente se a banca pedir, tá? Já aconteceu da banca pedir em propostas de redação, sim, mas isso é muito raro. 98% das vezes é para você trazer um posicionamento firme, ou diminuiu, ou aumentou, ou isso é bom, ou é ruim, ou prejudicou, ou melhorou, ou é um benefício, ou melhorou, tá? Não tem como você falar algo positivo e algo negativo sobre um tema, tá? E a gente vai aprender cada forma, cada tema, a gente tem uma forma de se posicionar e uma forma de apresentar o nosso projeto de texto, beleza? Então vamos lá. O texto, igual eu falei com vocês, deve ser escrito no mínimo 15 linhas e máximo 20 linhas. Lembrando que se a gente quer um texto com uma nota excelente, uma nota competitiva, tá? Porque não basta só ser aprovado, né, gente? Ser aprovado num concurso não é tão difícil. O difícil é estar dentro do número de vagas, tá? Então, pra gente ter uma redação competitiva, que no momento que sair a nota da discursiva, que a gente conseguir ali ser aprovado no objetivo e a nossa redação ser corrigida, a gente vai pegar a nota da discursiva e vamos subir inúmeras posições, tá? Então, uma redação tem uma nota competitiva. Se vale 30 pontos, no mínimo 80%. Então, a gente tem que tirar no mínimo 24 pontos nessa redação. Menos do que isso não é uma redação competitiva, que vai fazer com que você suba inúmeras posições após a nota preliminar da prova discursiva. Então, vamos se atentar a escrever próximo ao número máximo de linhas. Gente, já é muito difícil escrever um texto com 20 linhas, tá? Se atentando à estrutura completa do texto dissertativo argumentativo. Então, ou é 19 ou é 20. Professora, no meu edital tem um texto de 40 linhas, ou é 39 ou é 40, tá? Sempre se manter próximo ao número máximo de linhas, beleza? O assunto da nossa redação vai ser um assunto acerca de atualidades, tá? Então é importante que a gente passe por todos os eixos temáticos, para a gente ter repertório, para a gente discutir, para a gente fundamentar, para demonstrar conhecimento acerca de todos os temas possíveis de serem caídos. Isso eu vou ensinar para vocês, tá? No decorrer do curso, como que vocês vão fazer, como que vai ser o estudo, tá? Detalhado para os repertórios. Eu tenho um material que eu vou explicar também mais à frente nessa aula, que ele é um guia de atualidades, tá? Ele é um material exclusivo para apresentar fundamentação na sua redação, tá? Então ele tem ali, a gente tem argumento de autoridade,
tem obras, filmes, séries, leis, muitas leis para vocês trabalharem, tudo com os exemplos, tá? Olha, onde você pode usar esse argumento de autoridade, onde você pode usar o argumento desse filósofo, onde que você pode usar essa lei, eu explico um pouco da lei. Então, assim, é um material riquíssimo, com 100 páginas, não é um materialzinho, tá? Com vários filósofos ali, pronto, é bem detalhado, com exemplos e textos também, tá? Redações prontas para vocês verem onde que está sendo aplicado aquelas fundamentações. Então, quando você adquirir o curso, quando você adquire o pacote, que é o pacote com 10 correções, eu vou explicar mais à frente, você já ganha esse material, tá? Então, eu já falei, é uma redação que vale 30 pontos, esse é TJ-RN, tá? Assembleia Legislativa, a única diferença é que a data da prova é 20 do 8, tá? Dia 20 de agosto, é um tempo ainda maior para estudar, né? Excelente prazo para vocês conseguirem escrever redações excelentes. E a prova discursiva, né? Que será o texto dissertativo argumentativo, vai ser para os cargos de consultor legislativo especial e técnico de gestão administrativa, tá? Para esses dois cargos, o texto vai ser o mesmo, dissertativo argumentativo. Mesma coisa, mínimo de 15, máximo de 20, 30 pontos e o assunto vai ser atualidades, beleza? Vamos falar aqui então sobre a estrutura, como que vai ser a correção da FGV. Esse daqui são critérios de correção padrão da FGV, tá? Todas as provas dela, é esse modo de correção, é esse quadrinho aqui, é essa estrutura que ela divide. Então, ela está avaliando, a prova vale 30, 24 pontos é só para atendimento ao tema, tá? O que a gente vai abordar aqui com relação ao atendimento ao tema? É se você realmente não tangenciou, se você está abordando exatamente o que está sendo cobrado ali. Eu falei para vocês, a gente vai trabalhar isso no decorrer do curso, no decorrer das aulas. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão desenvolver o texto de acordo com a forma que a banca colocar a temática. Então, é responder exatamente o que está sendo perguntado ali na prova discursiva, tá, gente? Porque os temas estão implícitas ali, perguntas, tá? De uma certa forma, a banca está fazendo uma pergunta para você e você tem que responder essa pergunta em formato de uma dissertação, tá? Então, é o tanto que você realmente se atentou ao que era esperado, o tanto que você ampliou o conhecimento acerca do tema, a forma como você ampliou, os argumentos que você utilizou, porque o objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer o seu interlocutor com relação ao seu posicionamento, tá? Ou seja, você vai apresentar o seu posicionamento ali na introdução, a forma como que você pensa sobre esse assunto, tá? O que você acha sem o eu acho, né? Igual eu falei para vocês, de forma impessoal, e aí você vai apresentar e você vai no decorrer do texto, você vai convencer a pessoa que está lendo o texto a pensar da mesma forma que você. Gente, brasileiro é o bicho mais fácil de lábia que tem, tá? A gente é muito bom para convencer as pessoas do que a gente quer, tá? O que vocês estão tendo dificuldade aí, na verdade, é de passar isso pro papel, porque vem e fala, professora, eu não sei argumentar, sabe fazer isso muito bem. Tudo que a gente quer, a gente com jeitinho, a gente vai lá e a gente consegue, tá? Então, a gente consegue convencer as pessoas de qualquer coisa. Vocês têm que treinar a passar isso pro papel. Obviamente, vocês têm que ter conhecimento sobre o assunto, porque sem conhecimento sobre o assunto, a gente não convence ninguém a nada, né? Então, o que tá faltando, às vezes, é conhecimento e prática mesmo para passar o que tá aqui, ó, na nossa cachola pro papel e que a outra pessoa que pega e lê, ela entenda o que tá escrito. Essa é a dificuldade, mas isso é só com a prática mesmo, com muito treinamento, com muita escrita, que a gente vai conseguir sanar essa dificuldade. Então, ó, a abordagem do tema vai valer 12 pontos. Então, considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes, tá? Ou seja, de acordo com o que está sendo cobrado, ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Então, aqui é a abordagem do tema, o quanto que você realmente acertou, se você está falando exatamente daquilo que está sendo cobrado, tá? A forma que você está argumentando, os argumentos que você selecionou, ou seja, se esses argumentos são capazes de convencer realmente alguém a pensar, né, com relação ao ponto de vista apresentado.
O B, que é a progressão textual, tá? Aqui também está avaliando a questão da estrutura. Então, considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos. Então, está avaliando a estrutura, tá, gente? Tanto do parágrafo de introdução, quanto do desenvolvimento, quanto da conclusão. A coesão e a coerência entre esses parágrafos e intraparágrafos também. Coesão não é só iniciar períodos com conectivos, tá? Vai muito além disso. Tem a ver com flexão de modo verbal, de tempo verbal, de uso de pronomes relativos, tá? Então a gente vai aprender isso também nas aulas. Por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada das suas partes, tá? Que a gente chama de progressão. Tá? A gente chama de progressão do assunto, tá? Encadeamento lógico das ideias, os parágrafos, os períodos, eles têm relação entre si. O texto ele é como se fosse costurado, cada frase é costuradinha uma na outra até formar o texto. Pensa como se fosse ali o crochê da sua avó. Tá? Introdução, aí costura, vem a frase da primeira frase da introdução, vem a segunda, tem que ter relação, tá? Isso daí a gente vai avaliando também quando o aluno manda o primeiro texto. Eu sei avaliar se esse aluno ele tá no nível iniciante, intermediário. Gente, esses níveis não é para qualificar alguém como melhor ou pior, não, tá? Não é pejorativo, pelo amor de Deus. O aluno que ele é avançado, um dia ele foi iniciante. Um aluno que era intermediário, um dia ele foi iniciante. Então tem a ver com a bagagem de conhecimento que esse aluno vai trazer para mim, para eu prepará-lo da melhor forma possível, porque não é a mesma metodologia. Se eu ficar falando com o aluno avançado o que eu falo para o aluno iniciante, ele dorme na cadeira, ele sai, ele não tem saco para assistir aquela aula, ele não tem saco para ficar ouvindo o professor. A mesma coisa é o aluno iniciante. Se eu usar a mesma metodologia que eu uso para o aluno avançado, eu usar para o iniciante, ele não vai entender nada. Ele vai falar, cara, isso não é para mim. Que isso, que loucura, não tô entendendo nada, é muita coisa, nossa, é muita informação. Não consigo, desisto. Tá? Então, por isso que eu tenho a forma de trabalhar com cada aluno, porque cada aluno a linguagem é diferente. Tá? Então, eu avaliando esses critérios aqui, entende? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Aí depois, vocês viram que vale 24 pontos, ou seja, a banca, ela está avaliando, né, ela está dando uma ênfase maior à estrutura e abordagem do tema. O restante é a correção gramatical, que é o atendimento à norma culta, né, escrita, o atendimento à gramática, a adequação vocabular, né, porque a gente está falando o quê? De uma situação em que a gente tem que trabalhar a norma culta, tá? Então, frases aí, expressões da nossa linguagem coloquial, elas não são bem vistas, tá? Não são aceitas dentro desse tipo textual. A questão dos parônimos também, que são palavras que significam, né? Tem significados diferentes, mas eles têm a grafia, que é escrita, ou a pronúncia parecida, então a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Emprego de vocábulo, de variação linguística inadequada também. Marca de oralidade. O que é a marca de oralidade? Eu falei com vocês anteriormente. São os empregos dos conectivos também avaliado aqui. Por quê? Para ver se eles estão fazendo sentido, né? Se o vocabulário ele está adequado ali à situação, à semântica que você quis dar naquela frase, naquele período. Então, eles vão olhar ali, avaliar essa questão da coesão e da coerência do texto, que são feitas pelos elementos, né, que auxiliam nessa coesão e nessa coerência, que são as marcas de oralidade. Então, aqui também é o emprego dos pronomes, tá, gente? Muito cuidado com onde, tá? O onde ele entra aqui nesse erro, viu? Ele vai ser marcado aqui. O onde ele só deve se referir a local físico, viu? Muito cuidado com onde. Muito cuidado com através. O através é só no sentido de atravessar. Fora isso, você usa por meio de e por intermédio de. Isso também está sendo avaliado aqui nesses critérios, tá? Então, aqui já nos ajuda bastante. A FGV já coloca o tanto que vai ser descontado, né? 0,2 pontos. E aqui, na questão de problemas gerais de construção frasal, do ponto de vista comunicativo, 0,4, tá, gente? Isso aqui é muita coisa, tá? É muita coisa. Eu vejo muita gente zerar, tá? O atendimento à norma culta. Muita gente zerar FGV.
tá? Então não pode ter muitos erros, por isso que é importante você ter um profissional para ajudar aí nas suas correções, tá? Então vamos falar sobre o curso, né? Como eu tô falando aí da importância do profissional, desse acompanhamento desse profissional, eu vou falar para vocês como que vai funcionar o nosso curso. Isso para os alunos que já contrataram o curso, entender como que a gente vai caminhar, e para os alunos que ainda não conhecem, querem conhecer como que vai funcionar o curso, como que é a metodologia, também tem a oportunidade de conhecer. Após eu explicar, nós vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Como que a gente vai fazer aí pra gente manter essa estrutura e não ultrapassar as 20 linhas, que a gente não pode, a gente só tem essas 20 linhas pra gente trabalhar, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui como que vocês vão proceder com relação ao curso, tá? Eu vou falar do curso de forma geral e depois eu vou falar para vocês como que vai ser a metodologia para o aluno iniciante, intermediário e para o aluno que já está em nível avançado. Então, a mentoria vai ser um acompanhamento individual, tá? Ou seja, eu estou ali com a progressão de cada um de vocês, eu tenho lá na plataforma cada aluno, eu sei quem cada um, quantas redações enviaram, como que está evoluindo, por isso que eu sempre puxo a orelha, mando mensagem, olha fulano, já tem 2 redações, a gente está mantendo a mesma nota. Você está fazendo as anotações dos áudios que eu estou enviando para você com relação à coesão, tá vendo? Eu estou pontuando aqui a falta desse conectivo, já tem 3 redações, você está mantendo. Então, assim, é algo totalmente individual mesmo, tá, gente? Sou eu que corrijo todas as redações, eu que mando os áudios, eu que explico tudo que tá precisando melhorar, o que a gente vai manter que tá legal. E aí, ao passo que a gente vai evoluindo, eu vou mudando a metodologia, igual eu falei pra vocês, eu falando o que é necessário. Então, é um acompanhamento 100% individual, tá? A plataforma já vai ter os temas para vocês, ela é sempre elaborado de acordo com o edital, tá? E o ideal é que vocês passem por todos os eixos temáticos: cidadania, segurança pública, tecnologia, racismo, tudo, tá? Passa por todos os eixos temáticos, tá? Pra gente poder trabalhar sobre todos os assuntos e a gente ficar bem tranquilo aí, qualquer assunto que cair, a gente tem repertório, tem argumento e sabe elaborar um bom texto, tá? Temos as aulas referente à estrutura, então eu vou detalhar, aqui eu vou falar de forma geral como que vai ser a nossa estrutura, como que a gente vai trabalhar, e lá na plataforma você vai ter tudo separado. Nós vamos ter uma aula só para falar de introdução, uma outra aula para a gente falar só de parágrafos de desenvolvimento, a parte do tópico frasal, a argumentação, a apresentação de repertório, a outra aula para falar só sobre conclusão. Conclusão, a maioria da galera acha que é para fazer proposta de intervenção, e não é bem assim, tá? As bancas de concurso, elas não seguem o padrão Enem, então muitas vezes o tema não é um problema. Se não é um problema, a gente não tem o que resolver, tá? Então eu vou trabalhar tudo certinho com vocês, dividido. E o conhecimento gramatical é essencial para escrita, tá? Então, como usar a crase, uso de pronomes, colocação pronominal, que vocês precisam saber, o uso da vírgula, né, que é o calcanhar de Aquiles aí da maioria, é o uso da vírgula. Então a gente vai trabalhar a questão da pontuação em geral e falar também sobre a vírgula. Então tudo que vocês precisam saber para escrever bem e terem o mínimo possível de erros apontados e descontados na sua redação no dia da prova, com relação à norma padrão, tá? Aqueles 6 pontos que eu mostrei ali para vocês, os critérios. O suporte é sempre por meio de WhatsApp, não é por e-mail, tá? Por isso que eu falo, gente, é o melhor concurso do Brasil, não tem melhor, tá? Não tem melhor. Isso daí eu falo sem medo. O contato é diretamente comigo, é por meio do WhatsApp, eu estou sempre tirando a dúvida de vocês, é o nosso contato direto, você tem um contato direto comigo, eu explico os temas. Às vezes o aluno manda: professora, eu quero fazer esse tema aqui, mas eu não entendi. Eu explico como que você vai fazer para interpretar o tema, todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou tirando com vocês por meio desse canal. Obviamente tem as aulas na plataforma, né? Pelas perguntas que o aluno faz, eu sei se ele está assistindo às aulas ou não, e eu falo com ele: ó, vai assistir a aula tal, você não assistiu a aula tal para estar me fazendo essa pergunta dessa forma, tá? Então, assim, é um contato direto comigo mesmo. Então, é por lá também que eu vou explicar para vocês
tudo que foi corrigido na redação. Então, com relação à introdução, eu falo primeiro, eu faço a correção exatamente usando os critérios que a banca FGV vai usar para corrigir, tá? Então, eu falo sobre a estrutura, depois eu falo sobre o conteúdo, tá? Que é entrega com relação ao tema, abordagem do tema, e depois com relação à correção gramatical. Tá? Então eu explico tudo certinho, o que a gente tem que melhorar, o que precisa fazer, com relação às letrinhas, tá, gente? Já adianto a vocês, inicie o processo da escrita bem antes, porque as letras estão cada vez maiores e letras grandes, com 20 linhas, não vai conseguir escrever nada para FGV. Tá? E você conseguir esses 24 pontos, que é aquelas letras boi, tá? Que é uns boizão que eu recebo desse tamanho, não vai conseguir, tá? Tem que diminuir a letra. Porque o aluno que tem a letra pequena, ele consegue entregar muito mais conteúdo, ele consegue escrever muito mais, aprofundar mais o tema e, consequentemente, a nota dele é melhor do que a sua, tá? E a gente não pode dar esse mole, não. Então, continuando aqui, né? O suporte é por meio do WhatsApp. A explicação com relação à correção também não é na plataforma, não uso o áudio da plataforma. Porque eu gosto mesmo de estar bem próximo de vocês, eu sinto que há uma proximidade maior. A correção minuciosa, de acordo com os critérios, eu já falei, seguindo exatamente os critérios da FGV. Eu tenho pacotes com 6 e 10 correções. Aí eu falo, existe algum curso completo igual o meu, fantástico, com contato direto, professor, não é por e-mail, pelo WhatsApp, tem o meu telefone, o meu contato, e ainda com 10 correções? A maioria dos cursos que eu vejo no mesmo preço que o meu, corrige em 3 redações, 4 no máximo. E fala, nossa, tem que treinar bastante, você tem que escrever muita redação, porque senão você não consegue. Mas aí, você vai escrevendo e vai guardando? Porque, gente, o objetivo de você ter um profissional para corrigir a sua redação é exatamente para você escrever muitas redações. Tá? Muitas redações. Por quê? Aí, não, com 4 redações a pessoa tá bom. Não é, gente. Principalmente o aluno iniciante. O aluno avançado, ok, eu concordo plenamente. 4 redações ele consegue encaixar tudo que ele precisa ali, ajustar o que precisava ser ajustado e dá. Agora, o intermediário, o iniciante, gente, não dá para escrever menos de 10 redações para um certame. Tem que escrever essa quantidade para ir evoluindo, entendendo mesmo o que precisa ser ajustado. Tá? A gente não pode jogar uma chuva de informações no aluno para ele ajustar, que ele tem que se atentar, ele tem que fazer isso, senão ele realmente não dá conta. É um passo de cada vez, tá? Então, os professores querem e vocês realmente têm que escrever várias redações e não tem que corrigir. Não tem como corrigir. Tem que comprar um outro pacote, mais um pacote com mais correções e aí continuar a escrita. Tá? Tem alunos que escrevem mais de 10 redações. Aí sim, obviamente, né, até pelo valor do meu curso, que é um valor bem abaixo do mercado, né? E isso eu faço para ajudar vocês, para eu conseguir atender mais pessoas também, né? Então, assim, um curso com 10 redações, o aluno que for realmente dedicado, aplicado e seguir tudo o que a gente fala ali no decorrer do curso, ele consegue evoluir muito e consegue entregar uma nota máxima no dia da prova. Agora, a gente entende, é compreensível que cada pessoa tem o seu tempo, e tem alguns alunos iniciantes que não conseguem com 10. Aí sim, compra um pacote com mais correções. Agora, 4 redações, gente, infelizmente não dá. Dá para você começar a entender ali e começar a escrever o texto de forma completa, mas você conseguir uma nota máxima só se você já vier aí realmente de outros concursos, de outros certames e já ter um certo domínio da escrita, tá? Então, assim, vocês não vão ver no mercado nenhum curso com 10 correções com o valor do meu, né? Então, valorizem a prof, gente. Valorizem a prova que eu faço daqui. O meu objetivo, a minha missão de vida é a aprovação de vocês. Vocês sabem disso. E o bônus que eu falei com vocês, para quem fechar o pacote de 10 correções, porque eu tenho de 6, tá? Para os alunos avançados, tem alunos que gostam de comprar com 6, e eu tenho para os alunos intermediário e iniciante com 10 correções. Quem fechar o pacote com 10 correções ganha o meu e-book Guia de Atualidades, tá? Eu envio para vocês o meu e-book, que é um e-book sensacional, em que eu atualizo ele todos os anos, né? Por quê? Porque é atualidades. Então, ele tem que estar atualizado, né? Então, eu mando para vocês de bônus aí o meu Guia de Atualidades. É fantástico. Podem olhar os comentários lá no meu Instagram que vocês vão amar.
Então chegamos numa parte aqui muito importante da nossa aula, né, meninos? Já deu like aí pra prof? Gente, 100 likes eu vou trazer a nossa aula, tá? Nossa aula com a nossa redação pronta, um tema para vocês, uma redação prontinha, estruturada. Eu vou explicar a estrutura, mas tem que bater a meta, tá? A gente tá aqui nesse mundo é para uns ajudar os outros, né? Então vocês me ajudam, eu ajudo vocês e assim a gente progride juntos, beleza? Então vamos falar aqui agora sobre o cronograma de estudos. Como que você vai desenvolver, como que você vai montar o seu cronograma de acordo com o nível que você tá. Mais uma vez, gente, é interessante que você tenha um profissional para avaliar. Lógico, se você é iniciante, você sabe que é iniciante, né? Faz anos que eu não escrevo uma redação, escrevi o Enem, fiz o Enem já tem 15 anos, já tem 10 anos, né? Que é bem diferente de uma redação para concurso. Ah, professora, eu não gosto de ler, sou muito ruim para escrever, escrevo mal no WhatsApp, mesmo assim com aquelas gírias, com aquelas siglas, tudo errado, né? Porque as siglas que a gente usa no WhatsApp não é siglas que realmente padrão, né? Então eu escrevo só assim e tal, não tem domínio nenhum de escrita, você sabe que é iniciante. Agora o aluno, para ele saber se ele é intermediário ou avançado, aí é bom que ele tenha um profissional para avaliar, tá? E aí eu vou explicar como que vocês vão montar. O cronograma de vocês deve ter no mínimo 6 dias da semana, tá? Pode tirar um dia para descansar. Tem alunos que não gostam de tirar o domingo para estudar um pouco menos, mas estudam também. Eu já fui funcionária pública, já trabalhei, já fui concurseira como vocês, então eu sempre colocava de segunda a sábado e tirava um dia para descansar. Então aí vocês vão pensar o que vai ficar melhor para vocês, tá? Se vocês vão deixar um dia para descansar ou não. Independente disso, eu preciso que vocês, que são alunos iniciantes, tenham pelo menos 3 dias para estudar redação, tá? Então, assim, não é um dia inteiro, tá, gente? Vocês vão dividir, por exemplo, segunda-feira eu vou estudar português, eu vou estudar uma lei específica e vou estudar a redação. Aí você coloca ali 1 hora e meia para você estudar a redação em todos os dias que você colocar no seu cronograma, tá? Então, você vai estudar 3 dias da semana, estudar o assunto do tema, ou seja, você vai entrar na plataforma, vai escolher um tema e por meio desse tema você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto, tá? O iniciante, gente, ele sempre precisa pesquisar, tá? É diferente do avançado e do intermediário que às vezes vai pesquisar, às vezes não. Tá? Então, assim, gente, não, professora, eu não vou pesquisar, não, porque no dia da prova não tem como pesquisar. Aí, gente, como que vocês estudam para o objetivo, então? Você sai fazendo um tanto de simulado um atrás do outro? Não leia um conteúdo, não lê PDF, não estuda o assunto antes? Gente, estudo para redação é a mesma coisa do estudo para objetiva. Vocês têm que nutrir de conteúdo, tá? Vocês têm que absorver conteúdo, absorver informações, absorver conhecimento para ter como entregar. Se ficar só treinando redação no escuro, fica muito difícil, tá? Até os alunos que não conseguem alguém para auxiliar também eu acho complicado. Redação é complicado estudar sozinho, gente, porque vocês não têm gabarito. Vocês vão escrever a redação e aí pronto, escrevi a redação, vi que eu gastei tanto tempo para escrever e aí? Será que eu tô dentro? Será que eu tô fazendo o que é certo? Será que realmente tá tendo uma progressão lógica aqui, tudo que eu tô colocando? Tem encadeamento lógico das ideias? Tá um texto coesivo? Eu tô mantendo a estrutura? Você não tem um gabarito para olhar, né? Porque para as outras disciplinas a gente até consegue estudar sozinho, a gente vai lá no gabarito, nossa, errei tantos % dessa matéria. Nossa, de 10 questões acertei só 3. Nossa, eu tô péssimo, dá pra você saber. Mas com relação à redação não dá. Então você realmente precisa de alguém para ajudar você, para te dar um norte, para você ir caminhando e progredindo conforme você vai treinando, entendeu? Então, um dia você vai estudar o assunto, escolhe o assunto, o tema lá na plataforma, estuda sobre ele, faça essas anotações todas, pega o guia de atualidades, olha o que você pode acrescentar de informação dentro daquele tema. E depois você vai analisar redações prontas, tá? É muito importante que o aluno iniciante, ele tenha uma visão de uma pessoa que já está fazendo. É igual quando a gente está aprendendo alguma coisa, tá? Por exemplo, eu gosto muito de aprender a nadar.
por exemplo. A gente quer aprender a nadar. Então a gente tem que dividir na questão de observar, na questão da técnica e na questão da mão na massa. Então todos esses 3 passos a gente precisa para escrever uma boa redação. A gente precisa da teoria, né, que serão as aulas que vocês vão assistir na plataforma, tudo detalhadinho, fazer as anotações, tá? Começarem a absorver a teoria. Vocês precisam de observar uma pessoa que está fazendo, que já conseguiu. Aí você vai observar aquela pessoa que está nadando, como que ela está fazendo, como que ela está trocando os braços, o pé, ela está indo muito rápido, como ela sobe o quadril, ela não sobe. Mesma coisa, tá? Você vai fazer a questão da redação, você vai pegar redações prontas, tem várias lá no meu Instagram para vocês, tá? Estão nos destaques, várias redações de texto dissertativo, argumentativo. Dá uma analisada na introdução, olha como foi feita a introdução, olha esse argumento que essa pessoa usou, olha, interessante esse conectivo aqui, iniciando esse parágrafo, eu vou colocar no meu, olha, interessante, dessa vez ela não fez proposta de intervenção na conclusão. Uai, por quê? Ah, vi uma outra forma de fazer uma conclusão, e vocês vão observando as redações prontas. E a outra forma é o quê? Praticando, tá? Praticando não tem como fugir, é 70% do nosso aprendizado, tá? Então, 70% é a prática, 20% é o conteúdo, né, a parte teórica, e 10% é observando uma outra pessoa fazendo. Isso para tudo que a gente está aprendendo na vida. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente observa, né, o nosso namorado, nosso marido, como que ele está fazendo, olha, por que ele passou a marcha ali dessa forma, olha, a gente vai observando, né, tocar um instrumento, é sempre assim. Então, a gente vai seguir essas mesmas características aí, esses detalhes para a gente conseguir chegar a essa habilidade da escrita. Então, beleza. O aluno iniciante, ele também não começa a escrever o texto por completo, tá? O aluno iniciante, ele tem que entender pouco a pouco. Por isso que é importante começar assim que o edital é publicado, para dar tempo de fazer um estudo efetivo. Então, o correto é começar por parágrafo, tá? Então, o aluno ele vai entregar, por exemplo, três introduções lá para a plataforma. Peguei esse tema, fiz essa introdução, coloca lá o outro tema, anota em cima da folha para mim, coloca outra introdução, faz o outro e anota outra introdução. Nossa, gente, eu falo muito rápido, né? Tem hora que até eu... Os meus alunos falam que não tem como assistir as minhas aulas passando, colocando a aula para ficar um pouco mais rápido, para ganhar tempo. Ficou parecendo que eu tô leiloando boi. Ô, gente, desculpa, eu falo rápido mesmo, tá? Isso daí é uma coisa que veio do presencial, porque a gente tem que fazer o melhor uso do tempo que a gente tem, e eu carrego isso comigo até hoje, eu vou melhorar, prometo. Então, o que eu tava falando até perdi, né? Então, começa por parágrafo, tá? Vai colocar um tema, introdução, o tema, introdução, outro tema, introdução. Faz 3 introduções e envia pra mim. Aí, até você ficar redondinho, eu vou falar, olha, beleza, excelente as introduções, pode passar pro desenvolvimento. E aí, você vai entregar a introdução, desenvolvimento, introdução, os 2 desenvolvimento, introdução, os 2 desenvolvimento, até ficar redondinho, e assim a gente vai passar para a conclusão. A partir daí, você já é um aluno intermediário, você já está fazendo perfeitamente a estrutura da introdução, dos 2 desenvolvimentos e da conclusão, você já passa para o nível intermediário e a gente vai ter uma outra forma, outra metodologia para trabalhar, tá? Sempre após as correções, tem que reescrever e ajustar os pontos que foram marcados. Nossa, professora, que saco! Eu sei. Fazer uma coisa que está fora da nossa zona de conforto, aprender algo novo, não é legal, não é confortável, né? Imagina refazer. Sei que é chato, mas a gente está mirando o quê? O nosso objetivo, que é a nomeação. Sempre pensa no seu objetivo, que fica mais fácil. Fazer exercício todo dia é legal? Gente, eu não gosto. Tá? Eu dou parabéns para quem ama. Se eu pudesse tomar uma pílula e ficar com shape perfeito, com a saúde impecável todos os dias sem me exercitar, pode ter certeza que eu compraria essa pílula, mesmo custando um valor até alto, tá? Então, assim, a gente não quer esse esforço, é chato, mas a gente pensa que na hora que você tá lá na esteira, assim, ai, ninguém merece. Aí você pensa, nossa, eu preciso da minha saúde, eu quero ficar bem até os meus 100 anos. Aí você até acelera, né? E aí anda mais rápido, coloca um peso a mais e puxa. E daí a galera que é o shape aí, hoje eu já não tô mais nessa fase, eu já tô preocupada mais com a saúde. Eu penso na saúde, eu penso em viver bem até os 90 anos.
Então é isso que motiva a gente, o objetivo é o resultado, é o nosso objetivo, é isso que faz com que a gente caminhe. Então pensa na nomeação, pensa no seu objetivo para estar fazendo essa prova, que as coisas ficam mais fáceis, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui para o intermediário. O intermediário, o aluno intermediário, ele precisa somente de 2 dias da semana, tá? Aí é um dia para estudar os assuntos, tá? Estudar os repertórios, e ele vai usar o nosso guia de atualidades, ele vai analisar as redações prontas também, ele ainda analisa as redações prontas e ele vai também praticar, tá? Obviamente, gente, que a pesquisa não é no momento da escrita, não, tá? É um dia que você vai tirar para pesquisar, para pegar a sua redação que foi corrigida na semana anterior e olhar o que você precisa ajustar para não repetir o erro na próxima, anotar as informações importantes acerca daquele tema. Então, você faz isso tudo num dia. No outro dia, que é o dia de escrever a redação, não é para fazer consulta, tá? A gente está trabalhando a questão da memorização. O aluno, ele precisa aprender a memorizar, absorver conteúdo sem precisar ficar voltando e lendo ali novamente, tá? Obviamente que ele não vai lembrar de tudo e ele vai desenvolver acerca do que ele lembrar. Depois ele pode voltar lá, dar uma olhada no caderno, não tem problema não. Mas na hora da escrita não aconselho a fazer consulta não, viu? Analisar redações prontas também e praticar. Aqui, o aluno intermediário ele já aciona o cronômetro na hora de escrever redação. Por que o aluno iniciante não, gente? O aluno iniciante, com certeza, ele vai demorar mais de 1h30 para fazer uma redação. E outra, ele vai começar por parágrafo, tá? Então, não vai dar para ele uma visão correta de como será o dia da prova. Ele vai fazer a introdução só primeiro, ou a introdução e desenvolvimento. Por enquanto, ele não vai cronometrar o tempo. Gente, essa evolução do aluno iniciante para o intermediário, ela é muito rápida. E do intermediário para o avançado também é muito rápida. Tudo, obviamente, igual eu falei, cada pessoa tem o seu tempo, mas a metodologia que eu uso, vocês vão encaixando, vão entendendo, vão ajustando. Se seguir tudo que eu falo nas aulas, né? Porque tem aluno que a gente sabe que só passa a aula correndo e nem tá prestando atenção. Às vezes tá assistindo a aula que eu estou dando aqui, mexendo no celular, mexendo na rede social, né? Aí realmente não dá certo. Mas o aluno que aplica tudo que eu falo nas aulas, ele evolui assim, ó. Às vezes com 2 redações ele já sai do iniciante pro intermediário, do intermediário para o avançado. Tem aluno que mais 2 redações já salta, tem aluno que precisa de 3 ou 4, já pula para o outro, então é muito rápido, tá, gente? Eu tô falando aqui, você pensa, nossa, a redação é mais chato que eu pensava ainda. Não, tá? Se você fizer tudo certinho, todos os pontos que eu estou falando, fazer as anotações, ter um caderno, fazendo os ajustes, tudo que eu vou falar nas aulas para vocês, é muito rápida essa evolução, tá? Então, o aluno intermediário, ele precisa já cronometrar o seu tempo. O prazo máximo, gente, para vocês fazerem uma redação no dia da prova, lá no dia D mesmo, quando vocês estiverem em combate, é 1h30. Mais do que 1h30 vai prejudicar na sua prova objetiva. Ou se você fizer ao contrário, tá? Se você fizer a prova toda objetiva, que depois nós vamos falar sobre isso, que eu não aconselho, fazer toda a prova objetiva primeiro para depois ir para a redação, você não vai entregar a redação. Tá? Às vezes o aluno ele não consegue fazer rascunho, ele entrega aquele rabisco e depois entrega para mim olhar porque quer recurso, porque a redação ficou boa, porque ele não entende que a nota dele foi ruim. Aí não dá, né, gente? Eu só não começo a rir porque eu tenho muito respeito por vocês, pela trajetória de vocês. E eu sei o que é isso, eu sei o que é ansiedade para fazer prova, eu sei o que é nervosismo, eu sei o que é falta de controle do tempo, de ajuste do tempo, de ter um treinamento correto, eu sei tudo isso, tá? Mas isso daqui já está sendo avisado, beleza? Então a gente vai conversar sobre a maneira correta de fazer os simulados e, obviamente, você vai aplicar tudo isso, essa organização do tempo no dia da prova, ter estratégia. Gente, quem passa no concurso não são as pessoas mais inteligentes, não são os mais nerds, não são os mais fantásticos. Tem muita gente que sabe muito mais do que a outra pessoa que foi nomeada e ela não foi.
tá? Por quê? Nervosismo, tá? Equilíbrio emocional tem que estar em primeiro lugar, tem que ter equilíbrio, tá? Essa questão de fazer prova também, experiência de fazer prova é muito importante. Então a pessoa tem experiência de prova, ela tem equilíbrio emocional. E uma outra coisa que eu sempre ensino a vocês que é importantíssimo, estratégia. Tenham estratégia para tudo na vida de vocês, tá? O candidato nomeado, aquele nomeado, às vezes ele não sabia tanto quanto o outro lá que ficou anos-luz da classificação, mas ele o quê? Ele é estratégico, ele sabe fazer prova, ele tem estratégia de prova e é isso que eu vou ajudar vocês também nas próximas aulas, tá bom? Então já acionem o cronômetro para vocês terem uma ideia de quanto tempo que vocês estão levando para escrever essa redação. 1h30, 1h40, 1h20. Também vai fazer diferença com relação ao tema, tá? O eixo temático faz diferença, vai variar. Então vocês vão saber também no dia da prova. Pegou o tema, deu uma olhada. Nossa, é sobre cidadania. Eu lembro quando eu cronometrava lá no treinamento com a Prof. Dani, que os temas de cidadania eu levava 1h40, 1h45. Eu vou ter que ajustar meu tempo aqui para fazer meu objetivo. E aí você já consegue se planejar na hora da prova. Nosso tema é sobre segurança pública. Não, cara, segurança pública... Tô tranquilo, tá super confortável pra mim, 1h15 eu entrego essa redação pronta. Então você já consegue o quê? Ajustar, você já se conhece, conhecer você como estudante, como você consegue fazer uma redação de acordo com o eixo temático, o tempo que você leva, é imprescindível para você ir bem no dia da sua prova, tá? Então o aluno intermediário, ele já vai cronometrar o tempo, tá? E eu vou falar isso para vocês no decorrer da nossa preparação. E vai continuar reescrevendo as redações após as correções, tá? Tudo que tiver que ajustar, vai ter que ajustar e guardar com vocês, tá? Não precisa enviar para a plataforma novamente, por quê? Porque vocês já sabem o que tá certo e tá errado, é para ajustar e guardar com vocês, tá? E o aluno avançado? O aluno avançado é aquele aluno que já entende tudo acerca da estrutura, sabe bem estrutura, com relação à norma padrão da língua portuguesa, ele tem no máximo 6, 7 erros, num texto de 30 linhas, né? Num texto de 20 linhas, aí no máximo 5 erros, estourando 5 erros, ele já é um aluno avançado, ele tem a dificuldade com relação ao tema que cai para ele já não tem tanto repertório, então é isso que ele tá ajustando, tá? Melhorando a questão dos repertórios, ampliando o seu conhecimento sobre vários assuntos, mas ele não tem problema com relação à estrutura, ele não tem problema com relação à escrita, atendimento à norma culta, às vezes ele dá uma errada ali com relação à apresentação do repertório, a atendimento total, 100% ao que era esperado no tema, tá? Dá uma vacilada ali, então esse é o aluno avançado, tá? Acionar o cronômetro também no início da escrita e ele vai colocar somente um dia da semana para escrever redação, tá? Então no mesmo dia, como ele é um aluno avançado, ele não vai precisar estudar sobre todos os assuntos, tá? Então alguns assuntos não são tão confortáveis para eles. Por quê? Porque não faz parte do nosso conhecimento de mundo. Não existe ninguém, gente, que saiba tudo sobre tudo. A gente a gente se destaca com relação a certos assuntos, a gente vai além em relação a certos assuntos, a gente sabe conversar sobre certas coisas. Outros a gente até sabe, aquela pessoa inteligente, né, que lê bastante, ela sabe, mas ela sabe de forma superficial. Ela não consegue aprofundar tanto. Então esse é o aluno avançado. Vai cair vários temas, ele vai fazer sem pesquisar, ele já está acostumado a escrever redação, já escreveu outros textos sobre aquele eixo temático. Agora vai aparecer um outro ali, esse aqui eu já não sei tanto, eu não tenho tantos argumentos, eu não vou conseguir aprofundar tanto esse assunto. Aí, uma vez ou outra, ele vai dar uma pesquisada. Então, ele vai tirar um dia da semana só para estudar para redação, aí vai ser tudo no mesmo dia. Ele estuda aquele assunto, anota ali, deixa aquela folha ali, entendi, não sabia disso, não, eu nem sabia disso daqui. Gente, não, tem uma lei que trata sobre esse assunto, nem sabia. É recente, 2020, bacana. Pronto, fechou o caderno, liga o cronômetro e começa a escrever, tá bom? Esse é o aluno avançado. E agora, né, como prometido, como será a estrutura desse texto dissertativo argumentativo com 20 linhas, prof?
mais uma vez trabalharemos acerca desses parágrafos de forma detalhada e separada nas aulas seguintes. Então, vamos falar só sobre introdução, só sobre desenvolvimento, todas as estruturas, né? E sobre a conclusão. Então, introdução, gente, a gente tem um texto com no máximo 20 linhas, é muito pouco. É um texto bem objetivo, direto ao ponto. A introdução eu vou fazer 2 períodos, tá? O primeiro período é a minha fundamentação, a apresentação ali do tema. Eu posso trazer uma lei, eu posso trazer uma obra, eu posso trazer um conceito, eu posso falar algo que eu sei acerca do núcleo, do assunto principal, tá? Eu vou entrar com o tema. Nada de muito se discute sobre, é notório que, nada disso, tá? Nós vamos fazer uma redação de verdade, tá? Entrar com o assunto, conforme a Constituição Federal, vírgula, artigo 5º, beleza, tudo organizadinho, nada de muito se discute, é notório que, nada disso. E aí depois nós vamos apresentar o nosso posicionamento e o nosso tema de forma completa. Ou seja, se eu falei só sobre o núcleo na entrada ali, né, no primeiro período da introdução, no segundo período eu vou abordar o recorte também. Tá? Isso daí, lógico, vai depender da proposta de redação. E aí eu vou apresentar juntamente com esse recorte qual é o meu posicionamento. As letrinhas miúdas aí ainda conseguem entregar o projeto de texto, tá? Que é a melhor forma possível de se fazer. Que é você falar para o seu corretor o que você vai desenvolver no D1 e o que você vai desenvolver no D2, que é o nosso projeto de texto. A introdução ela tem que falar da seguinte informação para o nosso interlocutor. Olha, eu vou falar sobre esse assunto, essa será a abordagem e esse é o meu posicionamento, tá? O que você colocar tem que ser suficiente para preencher essas lacunas, tá? Qual que é o tema, qual é o seu posicionamento, quais são os pontos de discussão, ok? O meu parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, aqui nós vamos ter 2 períodos. Redação, galera, é construído por frases, tá? A gente não pega um texto do nada, do nadão, e vai escrever. Nossa, como é que eu vou começar essa redação, hein? Nem sei. E aí, agora, o que eu vou escrever? Não, ele é construído por frases, tá? É uma técnica, existe uma técnica para se escrever texto, tá? Não é um dia que você estiver inspirada, hoje eu não estou inspirada para escrever. Estando inspirado ou não, você vai conseguir escrever um texto, porque é uma técnica, a gente usa estratégias para a gente conseguir escrever o texto. Mas, obviamente, eu não sei nada do assunto, como é que eu vou escrever? Para você cair um tema que eu não sei nada. Filho, você vai orar para o Senhor, né? Orar para o Senhor, pedir Ele para te iluminar, para te dar mais coragem, para evitar a procrastinação, para você estudar para o próximo, tá? Porque não dá para escrever sobre um assunto que você desconhece, tá? Eu vejo um monte de gente, escreva um texto sobre um assunto que você não sabe nada. Você vai copiar do texto motivador e a sua nota ela não vai ser legal, tá? Então, aprovado você até pode ser, você conseguir encher linguiça ali, parafrasear o texto motivador, você ainda consegue. Agora, ser aprovado e ser nomeado são coisas bem diferentes, tá? E aí, o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento a gente vai fazer ele com 3 períodos, então ele vai ter que ter aproximadamente 6 linhas, tá, gente? A métrica da redação ela diz muito sobre o nosso texto, porque não existe parágrafo de introdução maior do que os parágrafos de desenvolvimento, não existe parágrafo de conclusão maior do que os parágrafos de desenvolvimento, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento, o próprio nome diz, é para você desenvolver as ideias, tá? Para você apresentar os argumentos, convencer o seu interlocutor. Então não tem como uma introdução, tá? Que eu sempre faço analogia que é o trailer do nosso filme, da nossa redação, um trailer maior do que o próprio filme. Não existe, tá? Então aqui até 4 linhas, aqui até 6 linhas e aqui no desenvolvimento 6 e na conclusão 4. Estrutura do desenvolvimento. Tópico frasal, que vai ser a primeira frase, que é a apresentação do assunto que a gente vai desmembrar ali no decorrer daquele parágrafo. Fundamentação, que é a apresentação de um conhecimento geral, né? Uma lei, uma série, um filme, um argumento de autoridade, que tem a ver com o tema e o seu posicionamento, obviamente, mas a argumentação. Então, um período para cada uma, tá?
E a conclusão, no máximo 4 linhas também, não mais do que isso, pelo amor de Deus, conclusão é só para terminar mesmo, fechar o texto, nada daquelas propostas de intervenção gigantescas, aquilo ali é só para o Enem, e aí você vai retomar o tema juntamente com a tese, né? Então você vai pegar as palavras-chave do tema e construir uma frase com o seu posicionamento para fechar o texto, e no final fazer uma síntese mesmo dos argumentos que você apresentou. É isso que você tem que fazer, tá? Então não se preocupem, tá? Vai ser tudo feito de forma bem sucinta, mas eu vou explicar detalhadamente. Nós vamos fazer aula separada. Gente, é meu cachorro puxando o fio. Vê se eu dou conta disso. Ele quer participar, né? Ele quer atenção. Então nós vamos fazer isso de forma separada, tá? Vai ser um parágrafo para introdução, o outro parágrafo, outra aula, né? Uma aula para introdução, outra aula para os parágrafos de desenvolvimento, outra para conclusão, um para coesão. Então, assim, vão ser várias aulas, tá? Vai ser um curso bem completo para vocês. E o nosso objetivo aí é a nossa nota máxima, que, consequentemente, não tem como, seguindo tudo que eu falo para vocês, no mínimo 80% da nota tá garantida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Não esquecem da nossa meta. Não esquecem.